Tem dia que a gente acorda com aquela sensação, aquele peso no peito, né? Que a gente acha que Deus esqueceu da gente. Às vezes a gente pede a Deus um sinal, uma resposta para poder decidir alguma coisa. Mas parece que Deus tá fazendo até voto de silêncio. Só que esse tipo de situação nem sempre é a ausência de Deus, ou que Deus esqueceu da gente, ou até que Deus nos abandonou. Não. Acho que isso está mais relacionado com quem nós somos, como nós estamos agindo, do que com Deus. Na Bíblia tem uma história muito interessante, parecido com essa situação, que é a história de Gideão. Gideão, ele foi tomado por angústia, por medo. O Gideão ficou tão preocupado, tão apavorado com a perseguição dos inimigos dele, que ele escondeu dentro de um lagar, um lugar onde que produzia vinho, sabe? É um lugar que tem que ser escuro, fechado, por conta das questões da produção do vinho, não, desculpa, do azeite. Por questões da produção do azeite, e ele escondeu ali. Ou seja, quando os inimigos perseguiram de Gideão, que era um homem que seguia a Deus, respeitava a Deus, mas quando os inimigos seguiram ele escondeu, porque ficou com um pavor, ficou com medo. Ou seja, ele sentiu essa sensação que muitas vezes a gente sente de que Deus abandonou a gente, que Deus não está ouvindo. E é muito estranho isso, porque mesmo quando a gente tem muita fé, acredita que vai acontecer as coisas, esse agir de Deus que mais parece ausência, ela muda toda a nossa lógica de pensamento, toda a nossa linha de pensamento e de sentimentos, né? É muito estranho. Só que Deus, ele não... O plano dele não é, sempre no agora, né? Deus tem uma visão geral das coisas. Principalmente do futuro, né? Deus sabe do futuro, tem planos para o nosso futuro. E às vezes a gente olha para a nossa vida, para as coisas que estão acontecendo, a gente olha e analisa, e a gente olha só para o presente. Aquela coisa que a gente não está conquistando hoje, que a gente não conseguiu fazer, que a gente perdeu no hoje. Só que olha lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 12, o que Deus tem para você. Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 12, fala assim: E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem poderoso e valente. E hoje Deus fala com você: Eu sou contigo, homem, mulher, poderoso, poderosa e valente. E essa foi a fala que Deus falou para Gideão e fala com você hoje. Aí você fica perguntando: mas como é que alguém pode ser chamado de valente, poderoso, se nem sequer essa pessoa está acreditando ali na presença de Deus, no que Deus tem feito, nas coisas que Deus tem planejado? O Gideão, por exemplo, estava escondido. E se Gideão estava escondido, como pode ser um homem poderoso e valente? Mas é o que eu disse e repito: Deus não olha o presente, Deus olha
o que ele está construindo, ele olha onde você vai chegar, ele tem uma visão muito mais ampla do que a sua. Gideão, consigo mesmo, ou seja, ele quando se escondeu, é ele que estava sentindo, não foi lá alguém a serviço de Deus ou Deus que falou com ele, Gideão, não, você é fraco, então se esconde por conta dos seus inimigos. Não, ele que estava sentindo, ele que não tinha a sensação de ter a dignidade e sensação de que deveria ser usado por Deus para poder fazer as coisas que Deus tinha mandado. Não, e antes disso acontecer até, ele pediu sinais para Deus. Quando você vai ler, Gideão, ele pede sinais para Deus, porque ele não estava crendo tanto que era Deus que estava ali com ele, que ele pediu alguns sinais. Pediu para pôr fogo para Deus queimar e pôr fogo na oferta que ele tinha feito. Pediu para fazer a lã molhar. Pediu para deixar a terra seca. Porque ele queria sinais. Não era que ele duvidava dos sinais de Deus ou de Deus especificamente. Ele duvidava que ele tinha sido chamado para aquilo, para vencer os inimigos. Então, ele começou a pedir sinais para falar, poxa, será que é Deus mesmo? Ou seja, ele não duvidou do poder de Deus, porque se fosse Deus mesmo, ia fazer sinais. Mas ele duvidou de si próprio. Quando os sinais vieram, aí que começou a provar para ele que ele era chamado realmente de Deus e digno. Ele duvidava de si mesmo, da capacidade de Deus amar ele, da capacidade dele ser escolhido. Então, toda vez que você fala, não, Deus te chama para algo, você sente que Deus te chama para algo. Aí você fica, me dê um sinal, me dê um sinal, me dê um sinal. Acaba que muitas das vezes, seu coração não está duvidando de Deus. Às vezes dá uma preocupação, né? Será que eu estou duvidando de Deus? Não. Às vezes seu coração, ele tá duvidando de você mesmo. O seu coração tá duvidando de si próprio. Sobre sua própria vida, você tem dúvidas. E fica pedindo sinal de Deus. Não sinal de Deus para cumprir aquela promessa. Sinal de Deus para que você saiba que foi você mesmo que é para fazer aquilo. Entendeu? Fica pedindo sinal de Deus para que você mesmo seja provado que foi o escolhido. E na história de Gideão é muito legal. Porque Deus, além de ter escolhido ele, para provar que a força não era dele, ou seja, de Gideão, ele tirou ali do exército de Gideão, que tinha 32 mil soldados. Ou seja, Deus deixou apenas 300 soldados para enfrentar os inimigos. Aí que era complicado, né? Imagina a cabeça e o coração de Gideão quando Deus fez isso. Mas Gideão foi forte, foi corajoso e enfrentou. E venceu. Então, às vezes você pensa assim, minha vida tá muito difícil, minha vida tá complicada, minha vida não tá andando, Deus não tem olhado para mim. E pode ser que sua vida ficou difícil, que parece que nem tem solução, né? Parece que não tem saída, parece que não vai resolver. Mas às vezes Deus tá só tirando isso, seus recursos, seus acessos, porque você foi um escolhido dele. E ele quer te provar que sua única opção é ele. Ele tá falando, eu sou a única opção. Eu vou tirar tudo o que você tem,
tudo o que você acha que são seus recursos para vencer, para que você veja que somente eu sou responsável para que tenha vitória na sua vida. Isso é Deus. Muitas vezes a gente acha, Deus está tirando para castigar, mas às vezes é porque você está tão apegado e confiando tanto nas outras coisas que você acaba esquecendo da dependência que você tem dele. E aí ele vai tirar, quer dizer que não vai tirar para sempre, mas ele vai tirar para te provar, ó, você depende de mim. Aí no momento que você viver para ele, viver na dependência dele, aí ele começa a adicionar de novo as outras coisas. Então, você não vai precisar de provas e provas para que eu fui escolhido, que você sinta que, eu fui escolhido, eu sou a pessoa que Deus escolheu mesmo, será? Deus faz isso, faz aquilo, fica buscando prova atrás de prova. A prova disso tudo foi o dia que ele te chamou. Deus é soberano e a palavra dele, ela não faz curva, sabe? Se ele te chamou, ponto. Agora é viver junto com ele e esperar que ele proveja as coisas e faça. Então, essas confirmações te deixam cada vez, às vezes, mais para baixo ainda. Que você pede uma confirmação, Deus faz, aí você pede outra, porque assim, você tem a autoestima tão baixa de que Deus te escolheu, que aí você fala, não deve ser coincidência, não é possível, aí pede outra, aí Deus te dá a confirmação, depois pede outra e fica assim. Poxa, Deus deve ficar até mesmo chateado, porque ele fala, poxa, escolhi esse aí, mas ele duvida de si mesmo, hein? Porque quando você pede confirmação, você não está duvidando de Deus. Se Deus faz, ele é todo poderoso, você está crendo nesse poder dele. Você está duvidando de si mesmo. Então, comece, ao invés de pedir confirmação, comece a pedir a Deus para fazer o alinhamento da sua vida com os planos dele, com a missão que ele tem, com as coisas que ele prometeu para você. Entendeu? Um forte abraço. Que Deus abençoe o seu dia ou sua noite. Não sei que horas você está assistindo isso. E fiquem na paz. E até o próximo.